E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição. A gente costuma falar que o burnout é quando a ansiedade, né, ela tá tão alta que você começa a ter uma depressão voltada para o trabalho. Né? Isso. Então, o que é o burnout? Né? Ele é um esgotamento físico, emocional e mental voltado para o ambiente de trabalho. Né? Quando eu postei um vídeo no meu TikTok que ele viralizou falando do burnout, eu vi muitas mães me perguntando se existiria um burnout materno. E sim, tem alguns estudos falando que existe um burnout materno ali, né? Lógico que não está no DSM, no CID, porque é uma coisa que começou-se a falar agora, mas tem alguns estudos, sim, falando que existe porque é considerado como se fosse um trabalho. Você tem todo um trabalho com uma criança, uma rotina com uma criança e a casa, e aquilo ali vai gerando um estresse, um esgotamento, né? Então, por que afeta a concentração? Por que afeta o sono? Porque quando eu tô numa crise assim, eu não paro. Minha cabeça não para. Eu deito na cama e eu falo, caramba, eu tenho que produzir isso, eu tenho que produzir aquilo, mas deixa eu só dar uma última olhadinha aqui para ver quantos views teve o meu vídeo, para ver como é que tá isso aqui. Como é que tá o desempenho. E aí a cabeça não para. Né? E aí o sono afetado produz muitos problemas, né? Porque um sono afetado, ele vai diretamente influenciar ali no cérebro. Tanto na produção de serotonina, como na produção de noradrenalina, de dopamina, de tudo. O seu cortisol se eleva, né? Então fica tudo muito mexido ali. Dá uma bagunçada em Exatamente. Tudo, né? E aí, uma das vias que fica afetada é a da concentração. É por isso que quando a pessoa está com uma ansiedade muito aflorada, né? Tá muito forte, parece que dá como se fosse um bug mental, né? Eu sei o que eu quero falar, eu sei o que eu tô pensando, só que é como se fosse um branco. Né? Um branco em que... Como se tivesse um papel branco aqui. Eu não consigo lembrar o que eu queria. E era uma coisa tão básica, né? Às vezes o tapete. Aí eu não consigo falar a palavra tapete, mas eu tô olhando pro tapete. Né? E parece que a palavra não existe. Então, são pequenas coisinhas, mas quando colocada num contexto, é muito triste, né? É muito adoecedor. E assim, para ser considerado uma ansiedade ou qualquer transtorno, né? Dentro, assim, dos transtornos mentais, como o TDAH também, tem que causar um sofrimento clínico que seja significativo, né, para aquele paciente. Tem que ter realmente um prejuízo. Então, na verdade, fala assim, eu tô muito ansioso. Às vezes você tá ansioso porque você vai num casamento, numa coisa. Isso não é a ansiedade em si. O transtorno de ansiedade, né, que seria o TAG, né? Sim. E para se categorizar como um TAG, tem que ter, no mínimo, 6 meses de duração. Todos os dias, ou quase todos os dias. Né? Então vamos lá. Quais seriam, então, os sinais de alerta para identificar que alguém não está só ansiosinho, mas está realmente entrando num quadro ali de uma ansiedade fora da curva? O que você acha que a pessoa tem que prestar atenção na vida dela? O que eu falo, assim, de principal, quando eu tô dando aquela aulinha da ansiedade boa, ansiedade patológica, né? Eu falo que tem uns traços. O que é os traços? Eu tenho a preocupação e a ansiedade, a preocupação e o medo de forma exageradas, né? Mas eu consigo continuar vivendo minha vida. Então, assim, eu tô sempre no e mas eu vou no cinema, eu saio com meus amigos, eu vou pro trabalho. Quando a gente vai pro transtorno, fazer essas pequenas coisas se torna um martírio, porque tudo me causa uma preocupação em excesso. E às vezes eu paraliso por estar muito preocupado. Então, um sinal de alerta tá sentindo que tá afetando o seu relacionamento, ou seja, você tá brigando mais, você tá mais sem paciência, né? Ou então você simplesmente tá querendo se isolar de todo mundo, acende esse sinal de alerta, né? Tá sentindo muita dor de cabeça, tá se sentindo muito irritado, tá adoecendo com muita frequência, sinal de alerta. Então, o nosso corpo, ele vai dando sinais. Alergias que você não tinha e começam a aparecer, né? A boca fica muito seca, porque como o seu sistema simpático está o tempo todo ligado e o parasimpático não está vindo, você fica passando mal o tempo todo, né? Sentindo aquele mal-estar o tempo todo. Então, você fica com a pupila mais contraída, né? Então, vai acontecendo várias coisas que são sinais de alerta. Só que a gente precisa ter uma sensibilidade para entender que não é um dia. São vários dias, né? É diferente de uma depressão, por exemplo, que se eu tiver com sintomas que categorizam a depressão por 2 semanas, eu já estou dentro de um quadro de depressão. Ou seja, se você tem uma situação, uma sensação de depressão por mais de 2 semanas, provavelmente você já está num quadro de depressão mesmo, crônica,
Sim. E aí você tem que se tratar. Não é nem crônica, seria um quadro de depressão. Um quadro de depressão, mas ele precisa perdurar pelo menos por 2 semanas. Tem que ter 14 dias de sintomas, a gente já considera. É muito rápido, né? Então, Entendi. se eu tô me sentindo mal com os sintomas ali por 14 dias, eu já tô dentro do quadro da depressão. E a gente já começa o tratamento. Sabe de uma coisa? Me diga se isso tem a ver ou não. Naquela fase que eu falei, que eu tive 2 pré-burnouts, uma situação difícil. Foi quase 2 anos isso. Foi meados de 20 até 22. Sim. Eu percebi uma coisa. Eu parei de fazer as coisas que eu gostava. Eu não sentia graça em fazer as coisas que eu gostava. O que eu gostava? Bobagem, tipo jogar um PS4, jogar qualquer coisa, ouvir música. Tinha umas músicas que eu gostava muito de ouvir. Eu gostava muito de ouvir música eletrônica. Eu parei de ouvir música. Eu desinstalei o Deezer que eu tinha. É como se eu não visse mais graça naquilo. E coincidentemente, quando eu decidi encerrar um ciclo que estava meio nocivo na minha vida, isso em 22, eu falei, cara, não vou fazer mais isso. A partir de agora eu não faço mais isso, minha vida eu vou fazer tal coisa. Mudei radicalmente uma parada. Sem brincadeira, 4 dias depois eu fiz o quê? Eu instalei o meu PlayStation, que estava guardado há quase 2 anos. Sim. Cara, eu falei, não é possível que isso é coincidência, será? Tem a ver isso também? Esse Tem. negócio? Um dos sintomas que a gente categoriza na depressão é a perda de interesse nas coisas que antes a pessoa tinha um prazer. Olha, né? então eu tava com depressão também, cara. Sim, porque o burnout é uma depressão, né? Ele é um esgotamento. Você chegou no fim da linha, né? Então, essa perda de interesse, ela é muito comum. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que adoravam sair com as amigas. E aí começa a se esconder, literalmente se esconder. No trabalho. Não atende ligação mais, não vai atrás. Exatamente, caraca. No trabalho. Então, a minha amiga passou, eu vou entrar no banheiro, eu não quero cumprimentar, eu não quero ter contato. Então, a pessoa às vezes não entende. Ela fala assim, eu tô com algum problema. Mas não, é só mesmo uma dificuldade ali de ter prazer naquilo. Meio que aquilo ali fica de lado, né? Como se o cérebro fala assim, deixa isso aqui. Dá uma estagnada. Deixa isso aqui de lado, isso aqui não é importante agora não. Só que as coisas que a gente sente prazer é o que move a gente, né? Quem ama viajar, vai querer viajar sempre, né? Vai estar sempre planejando uma viagem. Do nada perde a graça. Não é normal, né? Não é normal. É um sinal de alerta, assim, enorme, né? Enorme. E me diga uma coisa, durante esse tratamento, alguém que já foi diagnosticado, o diagnóstico por si só, da ansiedade, seja da ansiedade, depressão, etc. Ele é mais um laudo psicológico, ele tem um laudo médico. Qual é o médico que você envolve nisso? E se também envolve um tratamento medicamentoso. Como é que funciona isso? Boa pergunta. Nós temos 2 coisas. Nós podemos ser tanto diagnosticados por um psiquiatra, né, que é o médico que vai tratar ali a questão referente à medicação e tudo mais, como por um psicólogo. E diferente do que muita gente diz, sim, psicólogo pode dar diagnóstico, né? Tá lá no nosso conselho que nós podemos dar diagnóstico. Então, nós temos todas as ferramentas, assim como um psiquiatra tem, né? E aí, assim, quando o paciente está comigo, vou falar da minha experiência como profissional, e ele nunca foi num psiquiatra ou tem uma certa resistência ao medicamento, eu vou tentar primeiro utilizar da psicologia. E se eu ver que tá num sofrimento muito grande, a gente não tá conseguindo evoluir, sim, aí eu indico para um psiquiatra, para ele fazer um tratamento e a gente tentar juntar essas 2 forças para o paciente sair, né? Porque o que acontece? O medicamento, ele trata sintoma, ele não trata a causa. Então, se eu vou lá só no psiquiatra, por exemplo, né? No meu médico de confiança, tem gente que vai em médico da família, né? Sim. E ele me passa ali meu remédio, meu medicamento, e eu tomo, e nunca fui num psicólogo ou buscar um tratamento, né? Quando eu parar de tomar esse medicamento, o que você acha que vai acontecer? Vai, voltar, né? Muito pior. Pior ainda? Pior. Porque é como se seu corpo tivesse desaprendido a viver com aquilo. Então, quando eu tiro, o corpo fala, meu Deus, o que é isso? Eu não quero voltar a sentir. É como se você se sentisse sem mão. Você está caindo queda livre, você não tem mais o galho para se segurar. Exatamente. Porque não é nem que volta pior. A sensação é que está pior, né? Por isso que eu falo, é importante unir as 2 forças, né? Não só o tratamento farmacológico, como também um tratamento psicológico. Porque eu, como profissional, eu vou tratar as causas disso,
né? Porque muitas vezes quando o paciente chega no meu consultório com ansiedade, ele não sabe mais nem o que está causando ansiedade, ele só está sentindo, né? Então vamos supor assim que eu tive uma crise de ansiedade no meu trabalho, certo, né? Certo. E aí eu chego falando assim, eu tive a crise de ansiedade porque um cliente brigou comigo. E aí eu tive essa crise de ansiedade. Não foi o cliente. A gente sabe que não foi. Aí vamos investigar a pessoa está se enganando, talvez. Não, é porque ela acredita que é aquilo, porque foi a última coisa que aconteceu, né? E aí a gente vai investigar todo o contexto. A pessoa já estava sofrendo muito abuso no trabalho, né? Muito assédio, ela já estava extremamente triste, ela já estava desgostosa. O cliente gritar foi só a cereja do bolo, foi só o que faltava, né? Então, muitas vezes quando esse paciente chega para mim, ele não sabe nem o que tá desencadeando, é tanta coisa. Não sabe nem por onde começar, né? Exatamente. Eu falo assim, é tanta coisa, mas ao mesmo tempo não é nada, né? Sim. Que é difícil. E o que é ansiedade? É basicamente medo do medo, né? Eu tenho medo de sentir medo. E aí eu fico com mais medo. E aí eu sinto mais medo. Aí você fica, sem brincadeira, como se fosse aquele cachorro arredio. Cachorro de rua, que você chega perto, ele já sai. Você nem encostou, ele já tá latindo, como se você tivesse dado uma pancada nele. Exatamente, né? Você surta, né, com uma certa facilidade, digamos assim. Sim. Caraca. E aí é como se fosse um cachorrinho que tá correndo atrás do próprio rabo, sabe? Aqueles vídeos. Eu tô correndo atrás do meu medo, e do medo, eu fico naquele ciclo infinito, né? Então, o que a psicoterapia ali, ela vai fazer por esse paciente? Ela vai dar instrumentos para que ele aprenda a lidar com esse medo, né? Uma frase que eu gosto muito de falar para meus pacientes é assim, a TCC, ela tem como um dos construtos dela ensinar para o paciente como se fosse armas, né? Para que ele possa lidar com seus próprios transtornos. Não que ele não vá nunca mais fazer terapia, longe disso. Se ele precisar, ele pode e deve voltar. Mas a gente vai ensinar para ele como ele trabalha isso com ele, sem precisar de uma terapia, né? Então a gente vai ensinar ele através de N técnicas que nós temos, né? Acho que nem cabe falar aqui porque muito técnico. Não, pode falar. Tem pessoas técnicas que assistem a gente então também. Tá. Tem a reestruturação cognitiva, que é o de praxe que nós fazemos em quase todos os transtornos, né? Que é meio que... Consiste em quê? Temos a reestruturação cognitiva, né? Que é como se fosse, basicamente, eu vou reestruturar o pensamento desse paciente. Então, eu vou trabalhar com ele o que a gente chama de questionamento socrático, ou seja, por que você está sentindo isso? O que de pior pode acontecer? O que de melhor pode acontecer? E aí eu já te falei 2 técnicas, né, que nós temos. E aí vem as outras, que são técnica de respiração, técnica de mindfulness. Então o mindfulness ele entra como uma técnica oficial também. Entra, sim. E ele é muito utilizado também, por exemplo, no transtorno borderline, né? Porque a gente precisa ensinar para o paciente como se autorregular. Inclusive, nós temos hoje... falando do campo da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, nós temos a DBT, que é a terapia dialética, né, que foi criada pela Masha Linehan, que é uma psiquiatra que tinha borderline, ou era bipolaridade, não vou lembrar agora, mas ela tinha um dos 2 transtornos e ela mesma criou a teoria e as técnicas para lidar com seu próprio transtorno, porque ela falava que era muito sofrido o que ela estava sentindo. E ela criou ali todo um aparato para tratar o transtorno. Então, nós temos hoje a DBT, que são grupos, né? Se eu não estou enganada, você tem que participar de 2 vezes do grupo, né? Então, você roda 2 vezes no grupo e ele tem as janelas que podem entrar pessoas. E é ensinado técnicas para fazer uma regulação emocional. É bem interessante, né? Mas ele é sempre em grupo? É sempre em grupo. Entendi. Mas eles pedem para que o paciente também tenha seu terapeuta individual, porque o grupo não vai tratar suas demandas individuais. Que existem, devem ser observadas. Exatamente. O grupo vai tratar outras coisas e aí, junto com o que você sentiu no grupo, você vai trazer isso para o seu terapeuta individual ali, né? Para o seu terapeuta que você faz a terapia, para que ele possa trabalhar com você essas outras demandas. Mais ou menos isso. E outras terapias? Aí seria mais ou menos essas são as intervenções principais. Assim, a DBT é outro mundo, né? É para outros tipos de transtorno, como borderline, bipolaridade, né? Transtornos mais complexos e graves. Mas a gente usa muito técnicas como o que eu falei, reestruturação cognitiva, questionamento socrático e as técnicas mesmo comportamentais que nós falamos, né? Para trabalhar aí tanto na ansiedade como na depressão, né?